Bom, gente, vamos lá. Na aula passada, nós começamos a falar sobre a carta aos Gálatas, né? Fizemos o encerramento da carta aos Romanos e começamos a falar a respeito da carta aos Gálatas. Alguém poderia me dizer aí quem eram os Gálatas? Um de cada vez, não precisa aglomerar, não. Eram os cristãos da região da Galácia. Exatamente, da região da Galácia, uma região administrativa do Império Romano, que abrangia ali várias cidades, né? Ou seja, a carta aos Gálatas não é escrita apenas a uma comunidade, mas a toda uma região eclesiástica, vamos dizer assim, né? Que é ali da região da Galácia. Ou seja, várias igrejas que existiam ali na região da Galácia. Alguém poderia me dizer qual era o principal problema daquela região? A principal razão pela qual Paulo escreveu a carta? Eles estavam seguindo a lei? Acho que foi a Renata que falou, né? Isso. Eles estavam seguindo a lei, né? Que lei, Renata? Isso. A lei dos judeus, né? A lei Mosaica. A lei mosaica, isso, perfeito. Alguém ia falar mais alguma coisa? Parece que dois começaram a falar junto. Eu falei. Era Pode o falar. legalismo, né? Legalismo, exatamente. Então, na verdade, o que era o seguir a lei, né? Era exatamente o que é chamado de legalismo. Então, a maioria dos cristãos nas igrejas daquela região era composta por judeus. Tinha gentios no meio? Tinha. Essa era a razão pela qual surgiu o problema. Porque havia um embate ali entre os judeus e os gentios cristãos, porque os judeus, os cristãos judeus, que tinham raiz no judaísmo, eles impunham aos gentios as leis mosaicas, as ordenanças da lei de Moisés. Então, essa é a razão principal pela qual Paulo escreve essa carta aos Gálatas. Por isso, e muitas vezes, ela é chamada de a Declaração da Independência Cristã, porque ele fala a respeito da liberdade cristã. Então, se a gente for analisar a dinâmica da carta aos Gálatas, o que nós vamos ver? Nós vamos ver no início aqui, Paulo fazendo uma apresentação pessoal e defendendo o seu apostolado. Nós vamos perceber, tem um detalhe interessante aqui na carta aos Gálatas, logo no capítulo 1, que Paulo fala muito de si mesmo, fala muito da sua raiz judaica. E por que ele faz isso? Para mostrar para aqueles que iriam ver essa carta, na sua maioria judeus, de origem judaica, que ele estava falando com alguém que conhecia muito bem a lei. Alguém que era zeloso pela lei. Então, Paulo faz, aqui no capítulo 1, essa apresentação, faz uma defesa ali do seu apostolado. No capítulo 2, existe uma diferenciação que Paulo faz entre o apostolado relacionado com os gentios, o apostolado relacionado com os da circuncisão, como Paulo diz aqui, que são os judeus. Conta uma experiência que Paulo teve exatamente com Pedro, né, esse embate sobre a questão da lei, sobre o legalismo, e encerra o capítulo 2 falando. Acho que caiu tudo aqui. Reginaldo. Oi. Está me ouvindo, Nivaldo? Sim, eu estou ouvindo sim, Nivaldo. Então, quem havia evangelizado aquele judeu lá? O próprio Paulo que tinha evangelizado? Na região deles mesmo, eles deslocaram de Jerusalém, de Jerusalém para lá. É bem possível que Paulo tenha contribuído para a evangelização daquela região, tá?
Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente. Espera só um pouquinho que eu entendi agora o que está acontecendo. Só um minutinho, tá? Prontinho. Acho que tá gravando. Ah, tá gravando. Tá. Desculpa, foi um probleminha aqui no meu computador. Pergunta do Nivaldo, né? Sim. Foi Paulo quem evangelizou aquela região? A região ali da Galácia, como eu falei na aula passada, ficava muito próxima da cidade natal de Paulo. E Paulo, antes das suas viagens missionárias, havia já retornado para essa região. Muitas pessoas ali foram alcançadas pelo ministério dos cristãos que fugiram para Antioquia da Síria, que ficava ali próximo também. Então, é possível que Paulo tenha consolidado a fé das pessoas daquela região, das igrejas daquela região, mas é bem mais provável que o evangelho tenha chegado ali não por Paulo, mas por outros discípulos que haviam fugido para aquela região. Então, quando Paulo chega naquela região, provavelmente já existia a pregação do evangelho. Mas o que Paulo contribui? Ele contribui com a consolidação daquelas igrejas, por isso que posteriormente ele escreve para essas igrejas. Tá? Então, Paulo evangelizou ali, isso é uma verdade. Se ele foi o primeiro a evangelizar ali, aí é que pesa uma dúvida, né? Talvez sim, talvez o evangelho já tenha chegado antes, como por exemplo em Roma. Em Roma, o evangelho já havia chegado quando Paulo escreve aos romanos. Não foi Paulo que pregou em Roma. Já havia uma igreja bastante estabelecida, bastante forte na cidade de Roma, né? Então, Paulo, na própria carta aos Romanos, Paulo diz que queria muito ir lá conhecer eles, mas que não tinha tido ainda uma oportunidade de estar ali, mas que pretendia no futuro fazer isso. Então, nas igrejas da Galácia, Paulo passa por algumas cidades, mas não todas. O que nós vemos na Bíblia é que Paulo passa essencialmente ali por 3 ou 4 cidades daquela região. Mas existiam mais cidades pelas quais Paulo não passou. Tá? Então, o mais provável é que o evangelho já havia chegado ali, mas que Paulo foi um dos que auxiliou na consolidação das igrejas, isso é fato. Tá certo? Uhum. Então, dando sequência aqui, estava falando do capítulo 2, quando encerra, ele fala a respeito do seu apostolado, do embate que ele teve com Pedro, e encerra o capítulo 2 falando da justificação pela fé. E aí, no capítulo 3, ele vai falar sobre a questão da lei. Que a lei, agora, então, se a justificação é pela fé, como ele encerra o capítulo 2, qual é a relação da lei com a graça? Qual é a relação da lei agora com aqueles que se convertem ou aceitam o Senhor Jesus como Salvador? É o que ele vai explicar no capítulo número 3. E aí, no capítulo 4, ele arremata ainda essa situação, fazendo uma alegorização das duas alianças, falando sobre Sara e Agar. Né? Aqui do capítulo 4 em diante, nós vamos ver na aula que vem, tá? Mas aqui, só para fechar esse esboço, no capítulo 5, então, ele vai falar a respeito da liberdade cristã, ele fecha o raciocínio que ele vinha construindo desde o capítulo 1, e no capítulo 6 ele faz as recomendações finais, tá certo? Então, hoje, o que nós vamos ver hoje? Capítulos 1, 2 e 3. E na semana que vem, que é a última aula desse livro, nós vamos ver os capítulos 4, 5 e 6. Tá certo? Então vamos lá. Ô, Reginaldo, que página que nós estamos aí, por favor? Uma boa pergunta, viu? Espera aí. Você fez uma pergunta excelente agora.
Nós estamos na página 116, que é a lição de número 7. Aliás, eu falei para vocês que a gente ia até o final do capítulo 3, né? É isso mesmo, até o capítulo 3. E na aula que vem, os capítulos 4, 5, 6. É isso mesmo. Então, a lição número 7, que vai falar dos capítulos 1 e 2, e a lição de número 8, que vai falar do capítulo 3. Então, agora, nós estamos na página 116. Vou até deixar aqui para ir acompanhando. Então, vamos lá. O que esses textos eles vão tratar, né? Os problemas enfrentados nas igrejas da região da Galácia. Então, a mistura da graça com a lei. Esses eram os chamados judaizantes, né? Os judaizantes eram aqueles cristãos que tinham a sua origem no judaísmo, a sua fé inicial era o judaísmo, e eles contrapõem a pregação do apóstolo Paulo, fazem, né, um desafio às mensagens do apóstolo Paulo, dizendo que Paulo era muito liberal em relação às questões da fé, e que, na verdade, havia uma necessidade daqueles que se convertiam a Cristo de seguirem ainda os preceitos da lei. Então, esses eram chamados os judaizantes, tá? Que desafiavam Paulo. Essa é a razão pela qual Paulo, no capítulo 1, vai fazer uma defesa do seu apostolado. Né? No capítulo 1 e no capítulo 2 também, vai fazer essa defesa do apostolado. Paulo, então, inicia a carta, né? A gente até chegou a comentar na aula passada, com uma certa provocação a esses judaizantes. Porque ele começa assim no versículo 6, né? Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, Paulo fala aqui, ó, vocês foram atrás de outro evangelho, mas aí na sequência ele já explica, falando, não existe outro. Na verdade, vocês estão pervertendo o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é um só. E aí ele vai até chamar de meu evangelho, né? Ele chama aquilo que ele prega de meu evangelho. O que significa isso? Que é um evangelho próprio dele? Era algo diferente do que os demais apóstolos haviam pregado ou estavam pregando? Qual é a razão pela qual ele chama de meu evangelho? Hein? Seria porque é o evangelho que ele seguia? Exatamente. Exatamente. Reginaldo, Sim. naquela época não existia ainda os escritos, né? Confirmado, como não tem hoje, né? Então, Sim. seria uma afirmação própria dele, né? Que ele teve contato com o próprio Jesus, né? Eu estava desculpa, pode ir falando aqui que eu estava tentando achar o texto que ele falava ser de meus seguidores, mas pode falar, perdão. Então, talvez seria por ele mesmo ter escrito, né? Diante da experiência que ele já teve, né? Porque não existia um livro oficial, uma Bíblia, para que podia seguir igual a gente tem hoje, o Novo Testamento, né? Será que seria isso? Não necessariamente a razão, não necessariamente ele está ele está falando isso em razão de colocar em pauta que ele estaria escrevendo. Não necessariamente nesse viés, né? Paulo não queria ter a primazia ali daquilo que ele estava dizendo, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1,
1 Coríntios 11:1, deixa eu ver aqui. Isso, 1 Coríntios 11:1, ele está dizendo assim, ó, sejam meus imitadores. Então, Paulo diz, sejam meus imitadores. Com que autoridade Paulo poderia dizer isso? Porque num outro texto, nós vamos ver escrito o seguinte, sede imitadores de Deus, não é isso? Que a gente vê lá. E o que a gente precisa imitar, então? Qual é a razão pela qual Paulo diz, sede meus imitadores? Porque ele também imitava a Deus, né? Aí, Exatamente. A própria sequência de 1 Coríntios 11:1 vai dizer, fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O outro texto que ele vai dizer isso aí, na verdade está lá em Romanos capítulo 2:16, quando ele diz, todos esses fatos serão observados na humanidade no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu evangelho. Romanos 2:16. Então, lá ele fala do meu evangelho, aqui ele vai dizer que não é vocês estão pregando outro evangelho, que na verdade não há outro. Então, nós vemos o quê? Que o apóstolo Paulo, ele não considerava que aquilo que ele pregava era diferente do evangelho dos demais apóstolos. Na verdade, havia apenas um evangelho. Então, da mesma forma que ele dizia, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ele se colocava ali como uma referência pelo fato dele seguir as orientações do próprio Cristo. Então, se ele seguia a orientação do próprio Cristo, ele se colocava na condição de ser imitado também. Assim, quando ele fala meu evangelho, em Romanos 2:16, ele está falando do evangelho que ele prega, que é o evangelho genuíno do próprio Cristo. E aí, na sequência, ele vai dizer o seguinte, ó, verso 15. Mas quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E aí ele vai contar, passados 3 anos, ele foi para Jerusalém novamente. E aí ele vai dizer que quando ele voltou, né, e aí nós vamos ver que Paulo foi elevado ao terceiro céu, teve visões ali, aprendeu do próprio Cristo, a ponto de que quando ele se encontrou com os discípulos em Jerusalém, os apóstolos que, nas palavras dele, né, que diziam ser alguma coisa, que eram reputados colunas da igreja, como está lá no capítulo 2, versículo 9, eles não acrescentaram absolutamente nada a Paulo. Porque tudo aquilo que Paulo aprendeu, ele recebeu do próprio Cristo. Então, o evangelho de Cristo era exatamente o evangelho que Paulo pregava. E ele era contra qualquer tipo de distorção, não do evangelho que os discípulos pregavam, não, mas o evangelho do próprio Cristo. Os demais apóstolos pregavam o evangelho de Cristo? Sim, pregavam o evangelho de Cristo. Mas principalmente os judaizantes consideravam que Pedro tinha uma certa afinidade com os da circuncisão, os chamados da circuncisão. E Paulo tinha mais afinidade ali com os gentios. Então, havia esse embate, e Paulo vai escrever essa carta para desembaraçar todo esse problema. Mas o evangelho que Paulo trata aqui, que é distorcido pelos Gálatas, é o verdadeiro evangelho de Cristo, aquele que foi pregado pelo próprio Cristo, aquele que era pregado pelos demais apóstolos. Né? Então, Paulo vai mostrar que ele não somente pregava o evangelho, mas ele vivia o próprio evangelho. Aquilo que ele pregava era exatamente o que ele vivia. Ele era um testemunho, a sua vida pessoal era um testemunho da sua fé. As obras que eram vistas em Paulo eram expressão daquilo que ele cria, da fé que ele possuía. E por isso ele vai fazer essas referências, né? A origem
daquilo que Paulo pregava. Vamos dar uma analisada em alguns versículos aqui, só para a gente compreender essa questão. Ó. Romanos 1. Romanos capítulo 1. O início do texto, ó. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esse é o texto, mostra claramente o tipo de evangelho que Paulo pregava. Qual é a origem do evangelho que Paulo pregava? A origem divina, a origem de Deus, a origem do próprio Cristo. Um outro exemplo, nós vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 2. Aliás, eu vou ler o 1 e o 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, mais uma vez, aqui colocando o foco na pessoa de Jesus, não na sua própria pessoa. Se a gente for um pouquinho mais adiante lá agora, 1 Coríntios ainda, capítulo 9, verso 12, ele vai dizer: se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito, pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Então, aqui, mais uma vez, o evangelho de Cristo sendo o centro da pregação do apóstolo Paulo. A texto de Gálatas aqui nós já lemos, vamos um pouquinho mais adiante lá em Efésios capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. E o último texto aqui, Filipenses, capítulo 1, versículo 27, que vai dizer, ó, acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que Paulo, a origem do evangelho de Paulo, apesar de lá em Romanos 2,16 ele falar meu evangelho, né, fica muito claro que esse evangelho que Paulo pregava não era um evangelho diferente daquilo que Cristo ensinou, daquilo que os demais apóstolos ensinaram. Mas era o evangelho de Deus e o evangelho de Cristo. Nós vemos esse testemunho, não somente aqui na declaração, na carta aos Gálatas, mas em outras cartas também. Por onde Paulo andava, ele pregava e vivia o evangelho de Cristo, não nada relacionado a si mesmo, mas relacionado somente a Cristo, para exaltar o nome dele, o nome de Cristo, né? E aqui ele diz, né? Quando ele diz que foi revelado, significa uma manifestação. Então, o Onivaldo levantou uma questão importante. Nós não tínhamos Novo Testamento, mas nós já tínhamos um evangelho escrito. O evangelho de Marcos já havia sido escrito. Então, já existia uma fonte da igreja primitiva para a pregação do evangelho, que era aquilo que Marcos escreveu. Né? Posteriormente, vêm os demais escritos de Mateus, Lucas, e bem mais tarde o evangelho de João. Então, aqui, quando ele fala em revelado, né, o evangelho revelado, no verso 12, quando ele diz, porque eu não recebi de ser humano algum, mas foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Essa revelação não é uma revelação no sentido de algo novo,
mas ele tem no sentido de uma manifestação de Cristo na vida dele. Cristo se manifestou na vida dele, não revelou coisas novas, mas aquilo que ele ensinava era exatamente aquilo que Cristo já havia ensinado anteriormente, né? Não eram revelações novas da parte de Deus, mas era o mesmo evangelho que Cristo já havia pregado. No versículo 15, ele vai dizer aqui que foi escolhido desde o ventre, né? Mas quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, então, olha só, ele me escolheu antes de nascer, ou seja, escolhido desde o ventre, né? Nós falamos, quando analisamos lá Romanos, nós falamos sobre essa questão da escolha, da justificação, da predestinação, falamos muito a respeito disso. E nós vimos que a predestinação ela está relacionada com aquilo que está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, e versículos 1 e 2. Ou seja, nós somos eleitos, escolhidos de Deus, segundo a presciência dele. Então, Deus, tendo o conhecimento prévio da vida de Paulo, Deus o separa para esse ministério apostólico entre os gentios, o comissiona para isso. Então, ele foi escolhido por Deus, comissionado por Deus para pregar aos gentios. Então, esse ministério, quando nós vemos aqui, ele tem base naquilo que Deus já conhecia. Mas a partir da nossa existência nessa carne, nós vemos que o próprio Deus é aquele quem separa, Deus chama aqueles que ele separa, Deus se revela àqueles que ele chama e comissiona aqueles a quem ele se revela. Deu para entender essa sequência? Então, Deus, na vida daqueles que são separados para um ministério específico, ele separa essas pessoas, chama essas pessoas ao ministério, se revela da mesma forma que se manifestou aqui a Paulo no versículo 15, quando nós vamos analisar isso, e comissiona para essa função. Quando Paulo foi separado por Deus, lá quando a caminho de Damasco, Paulo então é separado por Deus. Ele já havia se escolhido antes do nascimento, conforme ele mesmo diz, segundo a presciência de Deus. Mas no caminho a Damasco, o que Deus faz? Deus separa Paulo. Fala, Paulo, vem cá, que eu vou te usar. E aí, logo em seguida, ele recebe esse chamamento e já começa a pregar o evangelho ali onde ele estava, na região de Damasco. Tanto que ele começou a ser perseguido e os demais discípulos, temendo pela vida de Paulo, mandaram ele de volta para Tarso. E nós vemos aqui nesse versículo, então, que Deus se revelou a ele, Jesus Cristo se revelou a Paulo, através do ensinamento. E aí o comissionou como apóstolo aos gentios, tanto que o ministério entre os gentios dele começa posteriormente, quando ele é chamado para acompanhar Barnabé na primeira viagem missionária. Então, vocês percebem aqui essa sequência. E uma coisa interessante que nós vemos aqui é que muitas pessoas, às vezes, esperam, assim, se converteu amanhã, já acha que Deus vai fazer algo grandioso na vida dela. E olha quanto tempo se passou aqui, que Paulo vai narrando. Fala de 3 anos, depois fala de 14 anos. Então, quanto tempo Paulo ficou antes de que ele fosse, de fato, chamado para fazer parte dessa comitiva junto com Barnabé e fazer as viagens missionárias? Claro, Paulo não ficou parado. Onde Paulo estava, ele pregava o evangelho. Mas nós percebemos aqui que o comissionamento específico de Deus, ele vem no tempo certo, no tempo de Deus, quando as pessoas que ele separa e chama, e as pessoas às quais Deus se revela, Deus os prepara, os capacita, e assim que eles estiverem preparados e prontos, Deus vai lá então e comissiona para que eles façam realmente aquilo para o qual eles foram chamados a fazer. Deu para compreender essa questão do chamamento de Paulo? A razão pela qual Paulo escreve aqui, a razão pela qual Paulo diz
que lá em Romanos 2,16, meu evangelho, né? Que tipo de evangelho Paulo pregava? Que é a partir de um chamamento pessoal e de uma separação para um ministério específico entre os gentios. Tudo bem? Quando fica silêncio assim, o que que acontece? O que que é mesmo, Nival? Deu para entender o que você explicou. Então, olha só. Se a gente for pegar lá no livro, já está terminando o nosso tempo aqui, vai dar 1 minuto. O texto 1, ele vai falar a respeito desse evangelho, a finalidade do evangelho que Paulo prega no texto número 2. Ele vai falar a respeito da oposição que é feita ao evangelho, ou uma deturpação desse evangelho, e a revelação que ele recebeu diretamente de Deus, né? Separando, chamando, se revelando e comissionando. Onde está isso no livro? Página número 118, no último item lá da página, o chamado de Paulo por Deus. Primeiro ato, segundo ato, propósito imediato, propósito remoto. Então, separação, chamamento, revelação e comissionamento. Quando nós vemos aqui. Tá certo? Então, Paulo é dirigido pelo Espírito Santo a cumprir esse propósito para o qual Deus havia chamado. Tá caindo aqui, nós vamos... Aí vocês usam o mesmo link lá para abrir a sala novamente, tá? Muito bem, então vamos lá. Capítulo 2, tá? Capítulo 2. Quando nós vemos aqui, dizendo o seguinte, ó, capítulo 2, verso 1. Vamos ler esses textos aqui, esse texto aí embaixo, que é o verso 1, verso 2 e verso 6, tá? Todo esse início aqui, Paulo está explicando a respeito da sua visita a Jerusalém. Então, diz assim, ó, depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação. Subiu onde? Subiu para Jerusalém. Por uma revelação, ele expôs o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, né, ou seja, os apóstolos, aqueles que eram colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram, que é aquilo que eu já comentei com vocês. Tá? Então, o motivo de Paulo ir para Jerusalém nessa ocasião foi para tratar das questões dos judaizantes. E ele diz que os discípulos nada acrescentaram à pregação de Paulo, ou seja, aquilo que Paulo recebera de Deus, aquilo que Paulo havia recebido a orientação do próprio Cristo, foi algo superior a qualquer coisa que os apóstolos poderiam acrescentar a ele. Chegando lá em Jerusalém, diante de Tiago, diante de Pedro, diante de João, Paulo expôs o seu ministério, Paulo expôs a sua mensagem, expôs a sua pregação, o evangelho de Cristo, esse comissionamento aos gentios, e Paulo teve a aprovação dos discípulos em Jerusalém, para continuar pregando aquilo que ele estava pregando. Por que Paulo faz questão de frisar esse ponto? Porque ele está falando com pessoas, com judaizantes, que diziam que a pregação de Paulo não era uma pregação genuína, não era uma pregação verdadeira, que, na verdade, Paulo era quem era o portador de um outro evangelho. Então, nessa construção de argumentação, o que Paulo está fazendo? Ele está mostrando que ele tinha o aval de Deus, o aval de Cristo, o aval dos apóstolos e dos primeiros discípulos aqui, daqueles que eram alguma coisa em Jerusalém, apesar de que eles não acrescentaram absolutamente nada naquilo que Paulo havia recebido por revelação divina, ou por manifestação do próprio Cristo. A ponto de que
os de Jerusalém, o que que vão recomendar a Paulo somente? Vai dizer assim, ó, capítulo 2 e versículo 10. Vou ler a partir do verso 9. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Ou seja, a única recomendação que foi dada a Paulo, falar, Paulo, você vai, exatamente essa pregação que você está fazendo é a pregação de Cristo, a pregação do Evangelho, é a verdade do Evangelho. Não temos nada que acrescentar, muito pelo contrário, nós aprovamos o seu comissionamento e reconhecemos o seu comissionamento como um comissionamento divino. A única questão que foi colocada e recomendado é que, por onde Paulo passasse, falasse a respeito dos pobres de Jerusalém e os motivasse a levantar ofertas para que fosse enviado, então, para a cidade de Jerusalém, aos pobres de Jerusalém. E Paulo vai acrescentar uma questão aqui, sobre o seu confronto com Pedro, que está escrito no capítulo 2, versos 11 em diante, do verso 11 até o 14. Esse confronto que ele teve com o próprio apóstolo Pedro em Antioquia da Síria. Paulo acrescenta aqui para mostrar que mesmo Pedro, apresentando uma tendência judaizante, vamos colocar assim, foi afrontado pelo próprio apóstolo Paulo. E qual é, essa razão? Por que Paulo repreendeu a Pedro? Alguém poderia me dizer? Porque essa atitude poderia causar prejuízo à propagação do evangelho, ao Exatamente. verdadeiro evangelho. Exatamente. O texto ele vai dizer aqui, antes que chegasse alguém lá de Jerusalém, Pedro estava junto com os gentios, comia com os gentios, porém quando chegaram os que eram da circuncisão, conforme Paulo coloca aqui, o que ele fez? Separou-se, temendo esses da circuncisão. O verso 13, e também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Então, olha, Paulo sai pagando geral, como se diz, chamando todo mundo aqui de hipócrita. Pedro, os que estavam com ele, inclusive Barnabé se deixou ser levado pela hipocrisia deles. Então, olha só, hipócrita, Paulo é bem isso mesmo. Quando você vai ver no grego, a palavra no grego que está lá é hipócrita. Não é uma palavra mais branda e resolveram colocar hipócrita aqui. Não, o texto diz que eles foram hipócritas. O que é a hipocrisia? Hipocrisia é você fingir algo que você não é, ou colocar uma máscara, A raiz da palavra hipócrita, ela estava relacionada com o teatro grego, quando os atores, para representar papéis, o que eles faziam? Colocavam uma máscara, fingindo ser outra pessoa e agindo como outra pessoa. É disso que Paulo os acusa. E aí ele vai dizer, verso 14, quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, que evangelho? Evangelho de Cristo. Eu disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos, se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Então, Pedro ignorou os gentios perto dos judeus, querendo ficar bem ali com os da circuncisão, E a resposta de Paulo aos judaizantes está exatamente nos versículos seguintes aqui desse texto que nós lemos. Capítulo 2, versos 16 a 20, olha só. A resposta que Paulo dá. Então, antes de fazer a leitura aqui, só para recapitular. Paulo, no capítulo 1, inicia fazendo a sua apresentação, falando a respeito do evangelho que ele pregava, mostra qual é a origem, qual é a fonte do evangelho que ele pregava. E aí ele passa a defender o seu apostolado. De que forma ele defende o seu apostolado? Dizendo quem ele era. Fazendo uma narrativa, ainda que resumida, desde o seu chamado, mostrando que foi Deus e não os homens quem o chamou, quem se revelou e quem
E quem o comissionou? Não foi homem, mas o próprio Deus separa, chama, se revela e comissiona o apóstolo Paulo. E vai falar, inclusive, da sua visita em Jerusalém para ter com aqueles que os cristãos judeus da região da Galácia tinham em alta conta. E aí ele vai citar 3 nomes, Pedro, Tiago e João, que eram as colunas da igreja de Jerusalém. Vai mostrar que, inclusive, Pedro foi digno de repreensão por ter se tornado hipócrita, por ter atitude de hipocrisia diante dos gentios e dos judeus que chegaram ali, temendo-os da circuncisão. E aí ele vai dar essa resposta aos judaizantes da Galácia. Tá? Então, os judaizantes da Galácia acusavam Paulo de pregar o evangelho torto, mas Paulo vai mostrar aqui que, na verdade, quem pregava o evangelho torto era eles. E aqui nesse capítulo, então, depois de fazer essa introdução, Paulo dá a resposta aos judaizantes que tentavam exigir dos gentios o cumprimento da lei. Então, essa é a resposta, verso 16 em diante. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Essa é a conclusão e a resposta que Paulo dá. Em resumo, o que Paulo está dizendo? Fala, nós que agora estamos em Cristo, nós morremos para a lei. Então, isso significa que nós não somos justificados por obras da lei, mas nós somos justificados somente pela fé no Filho de Deus. Quando nós nos tornamos justos diante de Deus através da justificação em Cristo Jesus, o que acontece? Nós morremos para o mundo, morremos para o pecado e da mesma forma morremos para a lei. Se nós agora que viemos para Cristo, que estamos em Cristo, como ele fala aqui no verso 18, se volto a edificar aquilo que destruí, ou seja, se eu quero edificar a salvação pelas obras por meio da lei, que é algo que já foi destruído na minha carne, porque eu morri para a lei, morri para o pecado, para ser vivificado em Cristo, nesse caso, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu estou querendo edificar algo para o qual eu já morri. Então, se nós estamos em Cristo, nós não estamos mais sujeitos à escravidão do pecado, nós não estamos mais sujeitos à operação da lei nas nossas vidas. E aí, no capítulo 3, ele vai dar um exemplo disso. Né? O capítulo 3, Paulo inicia aqui com uma nova crítica, né? Paulo chamando os Gálatas de insensatos. Então, ó Gálatas insensatos. O que significa insensato? Significa tolo. E o que é tolice? Se a gente for pegar o Antigo Testamento, a palavra insensato ou tolo, ela vai aparecer várias vezes, principalmente no livro de Provérbios. Provérbios e Salmos apresenta muito essa palavra. Por quê? Ela faz um contraste entre duas palavrinhas. A insensatez ou a tolice contra o quê? Qual é a palavra que aparece aqui que é o contrário de insensatez e de tolice?
Alguém arrisca? O que o texto bíblico diz que nós devemos buscar a todo custo? Sabedoria. Sabedoria. A sabedoria divina. Quando Paulo chama eles de insensatos, ele está fazendo um contraste com a atitude correta diante de Deus, que é a buscar a sabedoria, que é agir com sabedoria. E aí, pega lá o que o Antigo Testamento dizia, e Paulo sabia muito bem para quem ele está falando. E quando os ouvintes judeus ouviram o que Paulo dizia, eles sabiam muito bem do que Paulo estava falando. Pega lá o texto de Provérbios, os textos, né, os vários versículos que falam sobre sabedoria e a comparação com a tolice, com insensatez, e vê o final dos insensatos e o final dos sábios. Então, quando Paulo chama de insensatos, ele está dizendo o seguinte: se vocês continuarem nesse outro evangelho, que vocês estão deturpando o evangelho de Cristo, isso é comparado a uma atitude de insensatez, e isso vai levar vocês à destruição. Do contrário, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam confiar em Deus, confiar na libertação por meio da fé. E a fé é direcionada a Cristo Jesus. Então, nós temos aqui um contraste, né? Na verdade, Paulo está, dentro do Evangelho, mostrando a forma para o aperfeiçoamento da vida cristã. Olha só, o que é que eles faziam, né? O que é que eles faziam? Ó, falsos ensinos, obras da lei e esforços próprios, aquilo que vem da carne. Como eles buscavam se aperfeiçoar? Através das obras da lei. O que eles deveriam fazer? Pregar o verdadeiro evangelho. Né? Então, olha só. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Então, qual o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho é aquele em que a justificação ocorre pelo sacrifício de Cristo, e não por obras próprias. Eles deveriam se pautar na pregação da fé. Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Espírito Santo veio pela pregação da fé ou veio, como ele diz aqui, pelas obras da lei? Então, se vocês... A resposta era óbvia aqui, né? Nós recebemos o Espírito pela pregação da fé. Então, se vocês receberam pela pregação da fé, aí vem o verso 3 arrematando. Vivam em Espírito. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Então, viver no Espírito, andar em Espírito. Não mais por obras da lei. Então, aqui, Paulo dá uma receitinha para o aperfeiçoamento da vida cristã. Como nós aperfeiçoamos a nossa vida cristã? Buscando a fonte no verdadeiro Evangelho de Cristo, cuja essência é a encarnação, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Essa é a essência do Evangelho, esse é o verdadeiro Evangelho. As boas novas de que, através dessa ressurreição de Cristo, nós também temos a nossa própria ressurreição, nós somos justificados, nós somos declarados justos diante de Deus, somos reconciliados com Deus, simplesmente por meio do sacrifício de Cristo, por obra nenhuma. Crendo, então, na pregação da fé, sabendo que nós recebemos o Espírito a partir do exercício da fé, não de obras, e vivemos a partir de agora, então, direcionados e conduzidos pelo Espírito. Não por aquilo que a lei diz, mas por aquilo que o Espírito nos orienta, para aquilo que o Espírito fala às nossas vidas, aquilo que ele fala aos nossos corações. Deixa eu voltar aqui só. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Onde é que nós estamos? Texto de número 3. Tá? Texto de número 3. Aliás, perdão.
Texto número 3, nada. Já estamos lá no texto 8. Na lição de número 8, perdão. Que é a página 132. Agora, deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu fazer uma paradinha, uma pausa dramática aqui, para a gente recapitular algumas coisinhas. Então, vamos lá. Na página 116, texto de número 1. O que o texto de número 1 está falando aqui? Está falando a respeito da apresentação do evangelho que Paulo prega. Então, Paulo, aqui o apostolado e o evangelho de Paulo, né? Que evangelho é esse? Senão o próprio evangelho de Cristo, que é o único evangelho que existe, as únicas boas novas que existem. E Paulo vai colocar aqui a finalidade do evangelho, que é revelar Deus e revelar a salvação por meio de Cristo. Esse é o único evangelho que existe. Esse evangelho que não é segundo os homens, que Paulo não recebeu de homem algum, que ele não aprendeu de homem algum, mas recebeu pela revelação, pela manifestação do próprio Cristo sobre a vida dele. Já no texto 2, Paulo vai falar a respeito do comissionamento que ele recebe. Paulo vai falar da oposição que se faz em relação a esse evangelho e da forma com que ele foi chamado, dando o seu testemunho de que o chamamento de Paulo foi Deus que separou Paulo, foi Deus que o chamou, foi Deus que se manifestou a Paulo, ou se revelou a ele, e foi Deus que o comissionou para pregar aos gentios. E ele é dirigido para todo o serviço, ele vai falando por onde ele passa, demonstrando que tudo aquilo que ele fez foi sob o direcionamento do Espírito Santo, não pelo direcionamento de homem algum. No texto 3, na página 120, Paulo vai falar da sua ida a Jerusalém, quando ele se encontra com Pedro, Tiago e João, e na sequência vai contar de uma experiência que ele teve lá em Antioquia da Síria, quando ele afronta o apóstolo Pedro. Afronta o apóstolo Pedro exatamente pelo fato dele desprezar, dele menosprezar os cristãos gentios, de origem gentílica. E nós vamos ver aqui no texto 4, inclusive, essa parte dessa afronta, né? No 122, nós vamos ver que Paulo vai explicar a respeito disso. Que Pedro, querendo se fazer simpático aos judaizantes, se tornou um hipócrita e digno de repreensão. Paulo vai dizer que a salvação ela não consiste em regras ou ordenanças humanas, mas na graça de Deus por meio do sacrifício do seu único filho. E aí Paulo vai falar no capítulo 2, versos 15 a 18, da justificação pela fé, que é o que está na página 124, no texto de número 5, mostrando aqui, então, que a origem da nossa justificação é o evangelho de Cristo, é somente a fé. Jamais as obras podem nos salvar. E encerra aqui esse trecho no texto de número 6, mostrando que a lei não tem poder sobre quem morre. O texto que nós vimos aqui no final, a última questão que nós vimos aqui. Qual a resposta de Paulo aos judaizantes, dos versículos 16 até o 21. Nós morremos para a lei, nós morremos para o pecado, então se nós morremos, Cristo é quem vive em nós, nós somos feitos novas criaturas. Por que nós vamos querer reconstruir aquilo que antes nos escravizava? Por que a gente vai querer voltar para a escravidão depois de termos sido chamados para a liberdade? E aí encerra aqui, então, no texto número 6, encerra a lição de número 7, e aí nós vamos lá para a lição de número 8, o texto de número 1, o Evangelho da Fé recebido pelos Gálatas, que é exatamente isso que nós acabamos de falar aqui. Esses primeiros versículos que mostram que existe uma tolice, uma insensatez em buscar aquilo que não provém da fé,
em buscar o aperfeiçoamento da vida cristã, ainda a partir de esforços próprios de obras da lei. Quando, na verdade, nós deveríamos nos voltar para o verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Cristo, baseado na ressurreição e na justificação pela fé, da qual nós recebemos o Espírito, né, a pregação da fé, e a partir de agora andar e viver pelo Espírito. Aí, agora sim, na sequência, aqui no texto número 2, na página 134, nós vamos ver o exemplo que Paulo dá aqui do próprio Abraão. Ora, Abraão viveu segundo a lei? Sim ou não? Então, Por que não, Nivaldo? Mas ele não é do Antigo Testamento? porque a lei foi dada a Moisés depois do... Bem depois, exatamente. Então, olha só, olha que interessante esse texto, né? Paulo vai mostrar que o evangelho anunciado no Antigo Testamento é o mesmo evangelho que é anunciado no Novo Testamento. A lei, ela veio no meio dessa revelação. Nós temos uma revelação do evangelho antes da lei e a revelação do evangelho depois da lei. Mas a revelação do evangelho, ela abrange todo esse período do Antigo Testamento também. Olha só, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, olha só, se nós somos da fé, nós também somos filhos de Abraão, não segundo a carne, não segundo o sangue. Seguindo, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, então, olha só, a Escritura, aquilo que Deus escreveu, aquilo que está lá no Pentateuco, por exemplo, na parte inicial do Pentateuco, né, na parte lá dos patriarcas, Deus havia de justificar pela fé os gentios. Anunciou o primeiro evangelho a Abraão. Como que ele anunciou o evangelho? Todas as nações serão benditas em ti. Ou em outra versão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja que o evangelho da justificação pela fé já era previsto antes da lei. Então, nós temos no Antigo Testamento já a manifestação da graça de Deus por meio da pregação do Evangelho a Abraão. E Abraão, então, se viveu antes da lei, foi justificado. Mas Abraão foi justificado pelas obras, não é isso? Por aquilo que ele fez. Por quê? Porque ele pegou o seu filho e foi lá, obedeceu o que Deus tinha mandado. Foi por isso? Não. Paulo vai mostrar o seguinte, ó. Aliás... deixa eu ver se está aqui. Não, eu pulei. Bom, enfim. Verso 9. De modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão, com o crente Abraão. Pois todos que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então aqui o que nós vemos? Que Abraão não foi justificado pelas obras, por aquilo que ele fez, mas ele foi justificado pela fé. O que Hebreus, quando narra essa questão, o que ele vai dizer? Vai dizer que Abraão cria que Deus podia, inclusive, ressuscitar o seu filho dos mortos. E aí, quando nós vamos pegar a narrativa do sacrifício de Isaac, nós vamos ver que Abraão, antes de subir ao monte, o que ele diz? Eu vou subir, nós vamos subir, vocês fiquem aqui, fala para os moços, né? Vocês fiquem aqui, eu vou subir com o meu filho e vou adorar. Assim que nós tivermos adorado, nós voltaremos. Abraão sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Ele não sabia o que ia fazer. Em Hebreus fala que ele cria, inclusive, que poderia ressuscitar seu filho dos mortos.
Ele não sabia o que Deus ia fazer, mas sabia que Deus ia fazer algo. E por que ele sabia que Deus ia fazer algo? Porque ele tinha fé naquilo que Deus havia prometido para ele. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele sabia que Deus ia fazer algo. E por essa razão, assim como Abraão, sendo justificado pela fé, nós, justificados pela fé, somos filhos de Abraão. O que que nós vemos? Que a salvação ela nunca foi por obras, nem no período da lei. Ela sempre foi pela fé, na promessa, no cumprimento das promessas de Deus. Obviamente que aqui nós não podemos confundir antigo e novo concerto. Existe um antigo concerto firmado com os israelitas na lei, e existe um novo concerto firmado no sangue de Cristo. Então, antigo concerto e novo concerto é uma coisa. O evangelho é chamado de o evangelho eterno por Deus. Por que o evangelho eterno? Porque as boas novas da redenção por meio da fé, por meio do sacrifício do Filho de Deus, do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ele é de eternidade a eternidade. A validade desse evangelho é de eternidade a eternidade. Muito bem. E aí se pergunta, para que serve então a lei? Para que serve a lei? Nós já vimos aqui que para justificar não serve. Para nos aproximar de Deus também não. Para que serve a lei? Para que serviu a lei então? Aqui, no livro nós estamos na página 135. Tá? Vamos lá, vamos ler mais um texto aqui. Versos 13 e 14 do capítulo 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, o que nós vemos aqui na sequência? Né? Nessa leitura da parte final aqui do capítulo 3, na verdade, a partir aqui do versículo 15, ele vai dizer, irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ou seja, confirmada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Então, olha só o que ele diz. Que o evangelho, que a aliança, essa nova aliança, no sangue de Cristo, visto pela fé a partir de Abraão, quando fala que o cumprimento dessa promessa seria feito por meio do descendente de Abraão, e aqui ele deixa claro quem é esse descendente, que é Cristo, veio 430 anos antes da celebração da lei. Então, o evangelho é anterior à própria lei. A graça é anterior à lei, porque a graça é eterna. E o evangelho é eterno também. Seguindo aqui na leitura. Verso 18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa. Porque não é promessa. A promessa é anterior e superior à lei. Por que a graça é superior à lei? Porque a graça é anterior. A lei, ela foi feita com base na própria graça de Deus durante um período de tempo. Então, nós vemos como objetivo da lei, primeiro, refrear a natureza humana caída. Esse é o primeiro objetivo da lei. Refrear a natureza humana. Tornar as ações erradas em ofensa legal. Então, aqui o próprio texto vai dizer que a lei faz com que o pecado seja visto, o erro seja melhor analisado, melhor compreendido. Então, torna as ações erradas em uma ofensa legal contra Deus. Por isso, é necessária a justificação.
declarar errados certos atos e proibi-los. E o mais importante, né? Que é o que vai estar aqui no verso de número, a partir do 23 eu vou ler. Mas, antes que viesse a fé, estávamos, então agora a fé no Filho de Deus, aqui nós estamos falando já do Novo Testamento, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então, olha só, a fé em Cristo, a justificação pela fé, vai alcançar todos aqueles que estavam antes da lei, vai alcançar aqueles que estavam sob a tutela da lei e vai alcançar aqueles que vieram depois da lei. A salvação pela fé, a justificação pela fé tem uma abrangência geral, tem uma abrangência ampla nas nossas vidas. Na vida de todos aqueles que viveram antes da lei, durante a lei e depois da lei. E ele vai dizer, então, que a lei se tornou um guardião para o povo de Israel, até que Cristo viesse. Algumas versões vão trazer aqui a palavrinha aio. Não é isso? Tem alguém aí que tem essa palavrinha aio aí? A minha é aí. Aio. E fala para mim, Felipe, o que é aio? Não vai falar que é aquele Aio, tempero que você junta com a cebola, né? Não, não. Aio seria algo para direcionar, né? Que daria uma direção, assim, o sentido. Aio é o mesmo que um servo, é o mesmo que guardião. Mas essa palavra aio, no grego, alguém sabe como que está no grego essa palavrinha? E aqui só para direcionar vocês, nós estamos na página 137, tá? 137 e 138, que é o texto de número 4. Pode falar, alguém vai falar. Oi? Pelo que eu entendi, né, talvez no texto mesmo, né, que serve de tutor, né? Isso. É que, vamos supor, alguém ser conduzido até um local onde que ele deixa de seguir aquele tutor e passa a viver uma nova liberdade, uma nova realidade. Então, a lei veio para que conduzisse a Cristo, a nova fé. Isso. Então, o tutor é uma outra palavra que é utilizada para traduzir essa palavrinha, né? Mas sim, alguém sabe qual é a palavra utilizada no grego? Alguém lembra? Paidagogos? Exatamente. É o paidagogos, traduzido por pedagogo. O que era o pedagogo naquela época? O pedagogo era um servo, um tutor, um guardião, um aio, um servo, que tinha uma responsabilidade sobre a criança. E essa responsabilidade, que responsabilidade era essa? Era aquele que era responsável por acompanhar as crianças até o local onde eles seriam instruídos pelo professor. Então, qual a responsabilidade do guardião, do tutor, do aio? Ia do momento que ele saía da sua casa até o momento em que ele deixava a criança com o professor, onde ele ia receber a instrução. A partir do momento em que ele entregava a criança para o seu professor, a sua responsabilidade era extinta. Ele não tinha mais essa responsabilidade. Então, a responsabilidade dele estava nesse meio de caminho. Então, essa é a analogia que Paulo faz aqui, desse pedagogo, desse guardião, desse tutor, que ele tinha nesse caminho, até que viesse o verdadeiro mestre para ensinar essa criança, para cuidar dela, nesse meio de caminho, ele era responsável pela segurança dessa criança, impedindo que essa criança se corrompesse, impedindo que essa criança fosse capturada por outras pessoas.
Da mesma forma, a lei tem esse objetivo, de nos conduzir, então, até Cristo. A partir do momento que nós estamos em Cristo, a lei já não tem mais vigor e a lei já não tem mais poder sobre as nossas vidas. Ela já não tem mais função, perdeu a sua função essencial. Ela tem ainda um princípio que é aplicado? Sim, mas ela já perdeu a sua função, porque a sua função ia somente até a vinda do Mestre, a própria vinda de Cristo. E aí ele vai dizer, esse aio nos conduziu até Cristo, para que quando Cristo veio, então nós fôssemos, a partir dele, justificados pela fé. Vamos precisar abrir uma nova sala, que está com menos de 1 minuto aqui. Nós estamos quase no finalzinho já, mas vamos ter que abrir uma outra. Então, vamos lá, olha. Seguindo aqui, só para completar esse raciocínio. A lei, de alguma forma, invalida a graça? Ou a graça invalida a lei? Sim ou não? Não. De forma alguma. A lei é contrária à graça de Deus? Também não. A lei é contrária às promessas de Deus? Também não. A lei foi necessária durante um período, cumprindo o propósito para que as promessas feitas a Abraão se cumprissem em Cristo. Momento de transição. Da graça de Deus manifesta, do evangelho pregado, desde a chamada de Abraão, para que nós fôssemos feitos, então, filhos de Abraão, pela fé. Os judeus, ou aqueles do Antigo Testamento, foram justificados pela fé na promessa. Agora, nós temos o cumprimento dessa promessa em Cristo. Passamos nós, então, a sermos justificados pelo próprio Cristo, que já não é mais uma promessa, mas uma realidade nas nossas vidas. E aí a gente vai para o finalzinho, os últimos versículos de hoje, está no texto número 5, versículos 25, ou melhor, 26 em diante, né? Eu vou ler do 25, porque a gente não leu o 25. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, ou seja, ao aio, ao pedagogo. Não estamos mais subordinados a ele. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, veja, ele diz que nós somos filhos de Abraão pela fé, e aqui ele diz que nós somos filhos de Deus, porque todos vocês, mediante a fé em Cristo, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, olha só, porque todos quantos fossem revestidos de Cristo, já vos batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Se nós nos revestimos de Cristo, por que nós vamos buscar abrigo em algo que é anterior e incompleto, se nós temos a perfeição e a completude de Cristo nas nossas vidas? Por que nós vamos buscar isso? Aliás, eu coloquei aqui, eu estou vendo que eu coloquei os versículos 26 e 27, mas na verdade o que está na tela aí eu estou falando, né? É o 27 e 28, não o 26 e 27. Então, aqui só essa observação, tá? É o 27 e 28, os dois versículos que estão na tela aí. Então, a pergunta que está lá em cima, a não observância da lei nos dá liberdade para pecar? Já que a gente não tem que observar a lei, ou a lei mostra o pecado, dá liberdade para pecar? Não, por quê? Porque nós nos revestimos de Cristo. Se nós nos revestimos de Cristo, nós devemos andar como Cristo andou. E aí ele vai dizer no 28, assim sendo, não pode haver judeu nem grego, servo nem livre, macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Interessante, porque Paulo quebra os principais pontos de divisão da sociedade à época. Primeiro, a divisão religiosa,
escrita pelos judeus, que pro judeu tinha o judeu e tinha o resto. Tinha os judeus e o gentio, o judeu e o grego aqui, nas palavras aqui. Então, o que Paulo mostra para os judaizantes? Agora não existe mais isso, não existe mais essa divisão. Existia uma divisão social entre servo e livre. Existiam aqueles que eram livres, existiam os escravos. Paulo vai falar, não existe mais essa divisão em Cristo. A sociedade, de uma forma geral, era uma sociedade concentrada no homem, era uma sociedade machista. O que Paulo vai dizer? Já não existe mais macho nem fêmea. Por quê? Tanto judeu, quanto grego, quanto servo, quanto livre, quanto macho, quanto fêmea, são a partir de agora, pela justificação, pela fé, pela crença nas promessas, um só em Cristo. Todos vós sois um em Cristo Jesus. E arremata. E se vocês são de Cristo, aqueles que foram revestidos de Cristo, aqueles que aceitaram a pregação do Evangelho, que aceitaram a fé, são também descendentes de Abraão. Não pelo sangue, não pela carne, mas pela fé nas promessas de Deus. E se são filhos de Abraão, pela fé nas promessas, também são herdeiros da promessa, segundo a promessa que havia sido feita lá a Abraão. Tudo bem, gente? Eu acho que a gente acabou falando meio rápido, né? Falando meio rápido? Deu para entender bem a essência da lição. Vocês gostariam de fazer algum comentário em relação ao que nós falamos aqui? O assunto de hoje, os 3 primeiros capítulos de Gálatas, né? Nós já havíamos feito a introdução na semana passada, e hoje nós falamos sobre esses 3 primeiros capítulos. E aí ficando os 3 últimos capítulos para a semana que vem. Reginaldo, Sim. aí ele está abrangendo tudo, homem, mulher, tudo, né? Sim. Só que tem algum texto na Bíblia que as mulheres, sendo ela submissa ao marido, ela deixa algumas obrigações, no caso aí. Seria só no caso de trabalhar. Como assim deixa No caso só obrigação? de trabalhar. Lá em Coríntios, vocês falam que a mulher submissa ao marido e ela não precisa ter alguma atividade. Não sei, tem algum lugar lá, não lembro onde está dizendo, né? Mas, na verdade, seria as mesmas obrigações do homem, né? Então, você sabe que esse texto aí que fala da submissão, né, da mulher para o homem, ele é muito mal interpretado, né? Aliás, gente, né? parabéns pelo Dia da Mulher aí, tá? As mulheres aí, agora que eu lembrei. Parabéns pelo Dia da Mulher aí, deixa eu ver, a Delita, a Aline, a Lucélia, a Érica e a Renata que estão presentes aí. Mas eu estendo as demais também, talvez alguém vai assistir depois, né? Falando das presentes aí. Então, é mal interpretado, por quê? Porque confunde a palavra submissão com subjugação. Parece que a palavra submissão indica uma posição inferior. E não é isso que o texto quer dizer. Vou voltar um pouquinho, depois eu volto nessa questão do texto da submissão. Se a gente voltar lá na criação do homem e da mulher, nós vamos ver que o texto bíblico fala de alguém que vem para completar. O texto fala de uma auxiliadora idônea, mas sabe qual que é o sentido da palavra no hebraico lá? É aquela que se opõe. É aquela que se opõe. Mas não que se opõe no sentido de contra. Aquela que se opõe como sendo a metade oposta. Imagina que você tem um círculo. Aí você divide esse círculo no meio. Então, você tem meio círculo aqui, você tem meio círculo aqui. Esse que se opõe e automaticamente completa. Então, a ideia da criação é alguém que está em pé de igualdade e que completa, um completa o outro. Eles isolados, eles são metade de alguma coisa, mas juntos são um. Por isso que diz que
se tornou uma carne. Eles se tornam uma carne. Se tornaram um só, uma unidade. Né? Nesse sentido, alguém chegou a dizer o seguinte, como é que é? Deixa eu ver se eu lembro. Um não é mais metade de dois, mas os dois são, cada um, metade de um. Não mais um inteiro, mas metade de uma unidade, que é o homem e a mulher. E aí, quando você olha lá para a submissão que Paulo fala, nós vamos ver que de que forma que a mulher tem que ser submissa? Em honra. E de que forma o homem deve se portar diante da mulher? O que o mesmo texto fala? Honrar, amar a mulher, né? Amar a Como mulher. Cristo, De que jeito? como Cristo amou a igreja, E o que Cristo fez pela igreja? deu a vida. E agora fala para mim, quem que serviu? Somos... É. Não foi Cristo que veio para servir? Para ser servo? E aí fala para mim quem que é submisso, então. Então, a questão da submissão, ela é mal compreendida na Bíblia. É interpretada de uma forma errada. Na verdade, aquele que se coloca, vamos colocar numa posição de ser honrado, na verdade, o que ele precisa fazer antes? Ele precisa se submeter, ele precisa ser submisso e honrar antes de ser honrado. Muita gente fala assim que a Bíblia diz que a Bíblia diz que o homem não deve ser submisso à mulher, mas a mulher ao marido. E a Bíblia fala que o homem tem que amar a mulher, mas a mulher não tem que amar o marido. Duas mentiras. Duas mentiras, porque a Bíblia diz que o homem ele deve honrar a sua esposa. E o que é honrar se não servir? Se não valorizar por aquilo que ela é? A sua igual, a sua metade. Da mesma forma, lá em Tito está escrito que a mulher deve amar o marido, sim. Então, essa relação que Paulo mostra, ao marido tem que amar e a mulher tem que ser submissa, ela é recíproca. Porque quem tem que servir na relação é o homem. Porque ali o que está falando, dizendo para o homem fazer? Amar a sua esposa, assim como Cristo amou essa igreja e se entregou por ela. Ou seja, Cristo serviu, ele não serviu a si mesmo, ele serviu a igreja. Assim, o marido deve servir a esposa. Se a gente colocar em outras palavras, ele deve ser submisso à esposa também. E a gente vai lá para Tito e mostra que não é só o homem que deve demonstrar amor, mas a mulher também deve amar o seu marido e amar os seus filhos. Então, o conceito teológico da relação conjugal é uma relação de igualdade, não é uma relação em que um é maior ou melhor do que o outro. É uma relação em que um completa o outro. É uma relação de se completar. Não é uma relação de se sobrepor, de se achar mais importante. Existem funções diferentes. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. São funções diferentes. Paulo não diz que escravo e livre é igual, é um em Cristo? Mas numa sociedade existem funções de patrões, existem funções de empregado. O empregado não vai chegar numa empresa e falar, agora nós somos irmão em Cristo, nós somos igual aqui dentro. Nós somos um em Cristo. A função é diferente. Agora, não é uma questão de função no que diz respeito a aquilo que o homem tem que fazer dentro de casa ou no serviço, não é isso. A divisão, a questão de função é dentro de um relacionamento familiar e de cunho espiritual. Por isso que o homem, nesse contexto espiritual, é colocado como sacerdote e profeta. E a mulher, aquela que constrói o lar, aquela que edifica a casa com sabedoria. Nesse sentido, um não tem a função do outro. Eu acho interessante, porque quando fala a respeito disso da mulher sábia que edifica a casa, diz que a tola destrói com as suas mãos,
né? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói destrói com as suas mãos. Eu não sei se vocês percebem, mas o que acontece ali? Tá, se a mulher é tola, mas se o marido for sábio? O que acontece? A casa é destruída do mesmo jeito. O que eu quero dizer é o seguinte, homem tolo, mulher sábia, a casa é edificada. Homem sábio, mulher tola, a casa é destruída. Onde está o poder para edificar ou para destruir? Na mulher. Na mulher. Então, essa relação de marido e mulher tem que ser bem compreendida. Às vezes as pessoas pegam um texto isolado e querem fazer teologia baseado num texto. E a gente não pode fazer isso. A gente precisa construir teologia baseado no conceito geral daquilo que as Escrituras nos ensinam, não baseado em texto isolado. O que mais? A Delita foi até brigar com o Rafa lá. Eu vi, ela estava apontando o dedo, estava chamando, vem aqui escutar. Estava lá chamando atenção já. Pedro, que foi verdade. Olha lá, profecia, aqui é profecia. Ai, meu Deus do céu, que foi Aí verdade. Eu falei, escuta aqui. Ficou até vermelhinha lá. Ei, Rafa, não é fácil não, é, Rafa? Olha lá o dedinho. Olha o dedinho riste, olha o dedinho riste. Olha o dedinho riste, ó. Brincadeira, viu, Delito? Brincadeira. Mas que é verdade, é, né? É brincadeira, mas é verdade, né? Olha lá. Deixa ele se manifestar, Delita. A hora que ele começa a falar, você corta o microfone? Ele falou, então o homem não serve para nada. Aí tá mais próximo da verdade, né? Então o homem não serve para nada. Não, aí serve para muita coisa. Serve para muita coisa. Amém, queridos? Amém. Vocês gostariam de fazer mais algum comentário? Amém. Felipe, Lucélia, Aline, Renata, Érica, David, Nivaldo. Nivaldo já falou um pouquinho, Adelite já falou um pouquinho. Aqui tá tranquilo. Muito bem. Então tá bom, gente. Eu também. Então nós vamos encerrar. Encerrar aqui a nossa aula. E fazer uma oração para nós encerrarmos aqui. Eu vou disponibilizar depois esse vídeo lá para vocês no grupo, tá? Se alguém quiser rever algum ponto aqui daquilo que a gente falou. É que aqui online a gente fica um pouco sem interação e acaba indo um pouco mais rápido, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida em relação a aquilo que vocês estudarem, aquilo que vocês forem ler, ou aquilo que vocês ouvirem, né? Pega os 3 capítulos lá, dá uma lida nos capítulos, se vocês já não fizeram, né? Mas eu fico à disposição, tá bom? A Delita, eu achei que a Delita tinha ficado vermelhinha, mas não ficou não, é reflexo. Reflexo da blusa, ainda tá. Não, mas o duro eu tinha parado para falar para ele mesmo. Escuta o que o Reginaldo falou. Tinha parado. Isso mesmo. Amém. Então vamos orar, gente. Vamos orar para encerrar nossa aula. Senhor, obrigado, Pai, por tudo aquilo que tratamos aqui, que aquilo que eu fui incapaz de reproduzir, ó Deus, que o Senhor possa completar no coração de cada um. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cada vez mais parecidos com o Senhor.
a agirmos mais parecidos com o Senhor. Faz-nos, ó Deus, instrumentos nas tuas mãos e que possamos glorificar o teu nome através das nossas vidas. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Abençoa a cada um de nós. Protege-nos, ó Deus, contra todos os males, doenças, enfim, que sejamos amparados e protegidos pelo sangue do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. 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 Gente, Deus abençoe, se cuidem Amém. e até semana que vem. Até. Até. Tchau, tchau, paz. Tchau. Paz.